Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por essa oportunidade. Glória a Deus pela irmã Gleides, que fez uma oração belíssima que já me fez chorar. Glória a Deus, porque é sobre ele a palavra de hoje, né? É, eu quero compartilhar com vocês quem é Deus. Quem é Deus? Quem é Deus na minha vida? Quem é Deus na tua vida? Né? A gente sabe que muitos atributos de Deus. A gente sabe que ele é onipotente, onisciente, onipresente, que ele é o todo-poderoso, que ele é o criador do céu e da terra, que ele é o juiz dos juízes, o médico dos médicos, né? Ele é o eu sou. Eu gosto muito dessa passagem, porque quando Moisés teve um encontro com ele na sarça ardente, e Moisés, apesar de ser judeu, né? Apesar de ser filho de Deus, ele não tinha sido criado com os valores, ele não tinha sido criado no meio do povo de Deus. E mesmo assim, quando ele perguntou, o que é que eu vou dizer, quem tu és? A resposta de Deus foi tão simples, eu sou. Diga que eu sou o que eu sou. E é isso que ele é em nossas vidas. Ele é o que a gente precisa, né? Eu gosto sempre de lembrar isso nas minhas orações, nas minhas conversas com ele, e que ele é o que a gente está precisando naquele momento. Ele não é o que a gente quer que ele seja, porque a gente não consegue dar qualidades, adjetivos, substantivos para Deus. Deus é o que ele é, o Todo-Poderoso, né? O Deus de justiça, o Deus de bondade, o Deus de amor, o Deus. Mas o mais importante, todo esse complexo de Deus, né, de toda essa estrutura de Deus, ele é o Deus Pai. Domingo eu estava assistindo um filme com a família, um filme, inclusive, que eu já tinha assistido, e o nome do filme Eu Só Posso Imaginar. É uma história de uma relação de pai e filho. E quando terminou, eu disse, Senhor, isso dá uma linda palavra, né? E ele disse, eu disse, mas eu não vou, eu vou esperar, né? Ou minha mãe ou Líbia vão me chamar e eu vou falar dessa palavra. No domingo, na segunda, a mamãe disse, você pode dar a palavra terça-feira? E eu disse, tu és tremendo, Senhor, porque é tudo sobre tu, nada é sobre a gente. E eu quero falar desse Deus Pai, porque no mundo atual, muita gente, né, não conhece o seu pai, não teve boas memórias, e aqueles que conheceram não teve boas memórias, não tem boas lembranças do pai, né? E ou até mesmo, né, não conheceu, né? Não conheceu, se fez ausente. E eu não sei o que é pior, um pai ausente ou um pai presente que nos machuca, que nos traz traumas. Mas eu não vim falar desse Deus, desse pai, né? Eu não vim falar desse pai humano, desse pai terrestre, apesar que o inimigo das nossas almas é tão, mas tão maldoso, né? Que ele usa a figura do pai para destruir a figura de Deus. Deus, a gente sabe que Deus não tem sexo. Né? Deus pode ser a mãe ou o pai. Deus pode ser o amor da mãe, o aconchego da mãe, o colo da mãe. Né? Mas Deus, ele é poderoso. Né? Ele se faz forte como um pai deveria ser. Né? Ele deveria ser a nossa proteção, ele deveria ser os nossos limites, ele deveria ser o nosso destino. Isso é o que a figura do pai é, aqui na Terra poderia nos dar. Mas por inúmeros problemas, por questões de vidas de cada um, né? A gente muitas vezes não pode cobrar do pai aquilo que ele também não teve. Ele não teve do pai, porque o nosso avô não teve do bisavô, e assim vai, né? Mas a gente aqui não está falando sobre as nossas faltas, sobre o que nos falta, mas a gente está falando daquele que nos dá muito mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos. É aquele Deus que completa, que vem completar esses traumas, esses buracos que está na nossa essência, que está na nossa alma, né? Que muitas vezes não nos deixa chegar perto dele. Uma outra coisa que nos afasta de Deus, que muitas vezes nos tira da,
da visão do que é o próprio Deus, é, infelizmente, a religiosidade, né? A gente sabe, muitas aqui cresceram em igrejas, né? E que igrejas essas tão rigorosas no cumprimento da palavra, que fazia de Deus um Deus bravo, um Deus que estava ali vigiando, um Deus que estava ali pronto para, né, nos corrigir, um Deus que não é esse Deus que a gente conhece. Não é esse Deus. O Deus que a gente conhece é um Deus que, apesar de Adão e Eva, né, ter pecado de Adão, porque quando ele criou Adão à sua imagem e semelhança. Gente, sabe o que é isso? Né? Adão não precisava de Eva. Adão já era completo, porque Deus é completo. Mas Deus, pela sua misericórdia, que viu que cada animalzinho tinha a sua companheira, apesar da gente não ser um animal, porque a gente é a imagem e semelhança de Deus. O mundo, a biologia diz que a gente é um animal racional. Não, somos filhos de Deus, somos imagem e semelhança de Deus, né? Mas ele fez a Eva para ser a companheira de Adão. E ele criou Adão como filho, né? Filho. Quem nossos filhos é a nossa imagem e semelhança. Um puxa mais o pai, um puxa mais a mãe, um puxa a aparência do pai, mas tem a personalidade da mãe, né? Um puxa até o avô, é o avó, mas e foi isso que Deus fez. E o que foi que Satanás fez, né? Destruiu essa relação, né? Quis trazer para a gente o homem, o que ele tem, leva a gente para o inferno eterno. Mas Deus é misericordioso, Deus é amoroso, porque Deus conhece o coração. Satanás ele tinha o conhecimento, Lúcifer tinha o conhecimento, e Lúcifer optou por pecar, optou por invejar a Deus, optou por querer o lugar de Deus, né? E por isso ele teve o que ele merece. Já o Adão, nós homens, né? Fomos na inocência, fomos no desacreditar. Eu não quero tirar a culpa de Adão, né? Quem sou eu? Mas Deus conhece o som do nosso coração, Ele sabe quando a gente peca por um motivo ou peca por outro. E por naquele momento, né, Deus poderia ter jogado o homem para o destino, o mesmo destino de Satanás, mas Ele não fez isso, né? Ele é o contrário. O homem se percebeu nu, ele foi, o homem estava vestido com folhas de figueiras e ele foi e fez, né? Pegou a ovelha, né, representando nosso Jesus, e fez a roupa e cobriu Adão e Eva. E aí a gente vê o amor de Deus. Deus não é esse Deus que muitos foram criados, que muito infelizmente, né, foram criados e que passaram de geração em geração. Mas Deus é bondade, amor, é justiça, é tudo isso, né? E aguarde só um minuto que eu estou tendo uma chamada, eu não sei se vai interferir. Eu vou deixar. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, foi a minha internet que oscilou. Ah, não é porque está tendo uma ligação aqui, mas eu deixar para lá. Vamos lá. Então, o que eu quero trazer para vocês é esse Deus Pai, né? Quando eu oro, eu costumo chamar ele de paizinho, né? Eu costumo de, dar as qualidades dele, mas o eu sou é o meu pai. Eu não tive um pai perfeito, né? Eu não tive um pai sem pecados, sem traumas, não, porque ele era humano, né? Mas eu sempre lembro de uma situação que eu conto, né? Eu posso já ter contado para vocês, que uma vez eu era muito, né, pavio curto, muito brava. Uma vez eu briguei feio com o Roberto, eu enfrentava o Roberto, eu ia para cima de Roberto. E uma vez eu briguei com o Roberto e roubei o carro, peguei o carro e fui-me embora. Eu tinha pouco tempo de casada, não era cristã, mas fiz essa atitude e cheguei na casa do meu pai, né? E cheguei ofegante, nervosa, não sei se a mamãe está lembrada, Líbia ainda era solteira, é,
E ele me botou para dentro, disse o que foi, eu contei assim por alto, ele disse, vai para o meu quarto, você vai dormir lá, ele aqui não mexe em você não, né? Eu botei o meu colchão no chão e dormi. Gente, isso foi uma besteira, mas quando eu estou orando para o meu pai, eu me coloco nesse colchão, nos pés do meu Deus. Eu disse, Senhor, naquela noite eu senti proteção, eu tinha aprontado, mas eu não fui julgada naquele momento. Ele disse, amanhã a gente conversa. Mas eu não fui julgada, eu não fui condenada. Eu fui colocada em segurança, me deram o colo, né? E eu dormi aquela noite como se nada tivesse acontecido. E é isso. Nosso Deus é isso. Quando eu oro, quando eu apresento meus problemas para o Senhor, eu me coloco nesse colchãozinho, né? Eu me coloco nesse quarto, nos pés do Senhor, nos pés da cama do Senhor, né? E eu visualizo, eu fecho os olhos e eu consigo ver. Eu queria trazer isso para vocês. E o nosso Deus é esse Deus que acolhe, né? Que conhece, onde conhece o nosso coração, ele sabe, né? Quem nós somos, e independente do que a gente faça de bom, o que a gente faça de ruim, né? Para ele não muda nada. A gente vai continuar sendo filho amado dele. A gente vai continuar no processo necessário para o nosso crescimento, porque todos nós somos filhos legítimos, né? Em Gálatas 4, a partir do versículo 4, diz assim: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito do seu filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? É essa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Nós não somos servos, né? Nós não somos animais irracionais, nós somos filhos amados do Senhor, filhos adotivos, filhos passados do papel, filhos pagos pelo preço do sangue do Senhor, filhos, e como filhos somos herdeiros, temos o DNA do Pai, tá entendendo? Eu não sei vocês, se já aconteceu com vocês de encontrar um casal que tem filhos adotivos que são tão parecidos que você jamais diria que era adotivo. Eu conheço os 3 casos, viu? Mas é sobre isso. É sobre a gente ser adotivo, mas a gente ser ali, ó, parecidos. Já ter o DNA, já ter a aparência do pai, que ninguém consegue identificar. É isso, esse é o nosso processo. Esse é o nosso processo de parecer cada vez com o nosso pai, né? De estar mais parecido, de ter mais os valores dele, de refletir a imagem dele, de as pessoas a gente chegarem e dizer: esse é filho de Deus, essa é filha de Deus, não só servo, servo é aquele que não tem direito à herança. Mas a palavra do Senhor diz que nós somos filhos com direito à herança. Agora tem um detalhe, irmãs. Herança a gente não dá a filhos pequenos. A gente não dá a criança. A gente não dá a filhos imaturos. Eles precisam crescer, né? Eles precisam crescer para ter direito a essa herança do pai, né? Ai, mãe, crescer como? Eu já tenho tantos anos de igreja. Irmã, eu também tenho muitos anos de igreja, mas ainda me vejo muitas vezes como filha adolescente, querendo por querer, na minha força, nos meus choros, nas minhas, né, birras, e se Deus não dá. Deus não cria filhos mimados. Deus não cria filhos adolescentes, não. Deus nos ensina. Deus está ali nos aparando, dando colo, nos ajudando, mas Deus espera que cresçamos, espera que a gente amadureça na fé, espera que a gente confie nele,
né? Espero que a gente entregue os nossos problemas a Ele, né? Porque a gente muitas vezes se vê limitado, se vê cansado, se vê amedrontado, né? E Deus está dizendo, filho, eu estou aqui. Eu não sou aquele que tu disseste que eu não sou o juiz dos juízes, eu não sou o médico dos médicos, porque tu estás com medo, né? Porque tu estás angustiada. Eu estou aqui, eu sou o teu pai. Deita aqui no colchão, dorme, amanhã a gente conversa, descansa, que amanhã é um novo dia e a gente conversa. E quantas vezes a gente está assim, né? Desanimado, com medo, angustiado, e no outro dia a gente amanhece e parece que tudo se renova, tudo se faz novo. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que quer da gente, né? Crescimento espiritual. Ele sonda e conhece o coração. Não adianta a gente estar aqui só orando 24 horas. Não adianta a gente estar só lendo a palavra 24 horas. Não adianta. Eu não estou dizendo, irmãs, que isso não se faça necessário, né? Alto lá. O amadurecimento, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, assim diz a palavra, e nós cremos em tudo que está aqui escrito, então nós cremos nisso. Então, se faz necessário as nossas orações, porque é um momento da gente sentar e conversar com o nosso Pai, né? Sentar e conversar com o nosso Deus, lembrando que Ele é o nosso Pai, e que não é aquele pai carrasco, que quantas de nós foi criada com medo de conversar com o Pai, com medo de sem direito nem de se aproximar dele, quanto mais de dizer o que é que estava com medo, o que é que estava passando, o que é que estava querendo, né? Mas esse não é a imagem do nosso Pai. A imagem do nosso Pai é aquela que eu contei para vocês, que apesar do pecado de Adão, ele cuidou, ele vestiu, ele acolheu, ele aconchegou. Houve as consequências, porque tudo na vida tem consequências. E Deus não é um Deus que ele cumpre a ordem do universo, que ele mesmo criou, mas ele é primeiro a dar exemplo. Então, tudo se faz necessário, todo o processo se faz necessário. Mas o amor dele é soberano sobre nossas vidas. O amor dele é muito maior do que a gente pensa. E volto a dizer, independente do que a gente faça, o que a gente deixe de fazer. Ah, eu estou lendo pouca Bíblia. Irmã, então procura um tempinho, né? E lê a palavra. Ah, eu não estou indo para a igreja. Irmã, é necessário a gente estar congregando, a gente estar ali em união com o irmão. Por quê? Porque lá dentro da igreja a gente vai ver também os defeitos dos nossos irmãos e a gente vai aprender a ter compaixão, a ter misericórdia, a perdoar e dar graça, né, aos nossos irmãos. Porque não é assim na nossa família, a nossa família não é perfeita, né? Mas a gente, pelo amor, a gente supera, né? Ah, irmã, eu não consigo superar. Eu imagino, eu sei que tem muitas histórias de famílias muito disfuncionais que trazem muita mágoa, que trouxeram muitas dores e que ainda hoje há essas dores por N motivos de maus tratos, de abusos, de seja qual for o problema no meio da família. Mas Deus é um Deus que recupera, Deus é um Deus que nos trata, Deus é um Deus que nos restaura, Deus é um Deus que faz novo, Deus é o eu sou, né? O nosso Yahvé. Tem um louvor que eu gosto muito, e eu lembro inclusive muito de Líbia, porque ela louvava muito ele quando estava aqui no Brasil, que dá os nomes ao Senhor, né? O Yahvé, o nosso Yahvé, e eu quero trazer alguns para vocês, né? O Elohim, que é o Todo-Poderoso, né? O El Roi, que é o Forte, o El Shaddai, é o Todo-Suficiente, o El Olam, o Deus Eterno, e a Jireh, o que Deus proverá, Nissim, Yahvé Nissim, né? É a minha bandeira, é o meu estandarte, é aquele que vai na minha frente, né? É aquele que diz que eu sou. Shalom, Yahvé Shalom, é o Deus da paz, a paz que excede toda e qualquer compreensão, a paz que excede toda e qualquer é, notícia que um médico possa nos dar, que me faltou a palavra, mas qualquer diagnóstico médico, né? Ele nos dá essa paz, né? O Ravá, o Sarador, e assim tem vários nomes na Bíblia, a gente encontra aqui, tá, todos eles estão na Bíblia, né? Em várias partes, porque Ele é o eu sou, Ele é. O que é que você está precisando hoje, irmã? Qual é o Deus
que você está precisando hoje. O nosso eu sou, ele é. A gente não precisa procurar o melhor dos médicos que a gente tem. A gente não precisa procurar o melhor dos advogados que a gente tem. A gente não precisa é, não é procurar, desculpe eu usar esse termo, porque parece até que a gente não precisa procurar, não, a gente não precisa dizer, porque fulano tem um advogado melhor do que o meu, porque se eu tivesse dinheiro, eu estava num hospital em São Paulo. Não é sobre isso, porque o nosso eu sou é o Todo-Poderoso. Nada é impossível para nosso Deus. E Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que faz novo, ele é aquele que conhece as nossas células, ele é aquele que conhece a nossa mente, ele conhece o nosso coração, ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, ele estava presente, né? Ele é que nos formou, ele é que nos enviou, porque homem e mulher não sabem fazer filho, né? Não é sexo que faz filhos, é Deus, porque somos corpo, alma e espírito. Deus é tão ele é tão, é, não vou dizer repetitivo, porque ele não é repetitivo, mas ele usa as mesmas primícias, porque, olha, somos três, corpo, alma e espírito, né? E é assim, é a trindade, é assim é o nosso próprio Deus. Ele não disse que nos fez a imagem e semelhança, somos a imagem e semelhança do nosso Deus, do nosso Pai. O que quer dizer isso, Rúbia? Quer dizer que a gente tem um DNA, né? A irmã Estela fez a prima Estela, um beijo no coração dela, fez uma oração belíssima para a irmã Cleides, né? Belíssima, cheia de poder, cheia de ousadia. É esse o DNA que a gente tem, poder de ousadia, de falar e ser cumprido, porque ele disse que iríamos fazer. Jesus disse que a gente iria fazer coisas maiores do que ele próprio fez. E muitas vezes a gente se amedronta, a gente se acovarda, a gente esquece quem somos, a gente esquece quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai. A gente confunde, né, com o nosso Pai terreno. O nosso Pai terreno pode não ter sido nosso protetor, como foi o meu, mas Deus é o teu protetor. O nosso pai terreno pode ter dito palavras, né, que nos magoaram, palavras que nos amaldiçoaram, palavras que eram para definir o nosso destino de bênção, de crescimento, né? Ao contrário, mas Deus está ali nos dizendo diariamente, quando a gente acorda, filha, tem mais um dia aí para tu. Tu vai, filha, tu consegue, tem o melhor dia da tua vida. Eu estou aqui, nada pode te parar, nada pode ser empecilho para tudo, nada pode te deixar é, numa cama. Até porque isso aqui, ó, a carne, um dia vai se acabar. Não é sobre a carne que a gente está falando, é sobre a alma, é sobre confiar, é sobre crer. Eu tenho uma amiga que já está guardada no Senhor, que se desfiou no câncer. O câncer a levou, mas levou a carne. O espírito dela estava fortalecido em Deus. O espírito dela estava ciente para onde ela iria, né? Ciente que aquilo não era o fim. E é sobre isso, né? Sobre esse poder que tem sobre nós, essa autoridade que a gente tem. E é uma outra coisa que o pai terreno, né, era para nos colocar limites, né? E muitos de nós não temos limites, ou até o pai tentou, mas por tanta revolta, por tanta N motivos, a gente era desobediente, a gente era rebelde, né? A gente não obedecia, e muitas vezes a gente tem uma dificuldade de obedecer a Deus. Por quê? Porque essa rebeldia ainda mora na gente. Então, mas Deus é um Deus que não cria filhos mimados, ele não cria eternas crianças birrentas, né, manhosas, ele não cria adolescentes que bate porta na nossa cara, ele cria é, filhos, filhos que ele sabe dos processos, que ele sabe das fases, que ele, né, mas que ele espera que a gente chegue na fase adulta, né? Rúbia, mas eu não tive esse pai, porque eu creio, mas Deus, hoje você é uma adulta, irmã, eu sou uma adulta, e é a opção nossa, né? Se deixar ser guiada por esse pai, ou ainda querer ser essa filha rebelde, ou essa filha mimada, que fica colocando a culpa nos outros,
a culpa nas circunstâncias, no lugar de crescer. Né? Não é nada sobre o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, mas sobre o nosso coração. Né? Ah, Rubem, eu não tenho condições. Deus sabe. Né? Te apresenta diante do Pai e diz o que tu aprontou, né? Diz o que é que tu sentiu, mas revela mesmo, né? Sem medo da correção, porque Deus é um Deus que já sabe, ele só quer que a gente chegue para ele e diga, né? Ah, Rúbia, mas não é sobre eu faço tudo, eu sou uma filha boa, glória a Deus por isso, continua assim, irmã, mas também independente, se tu peca, se tu não peca, ele te ama do mesmo jeito. Se tu cai hoje, se tu cai amanhã, ele te ama do mesmo jeito, porque assim é comigo, né? Não é sobre o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, mas é sobre quem a gente é, né? Davi pecou horrivelmente e ele foi exemplo, né, para muitos. Deus guardou, prometeu a ele que teria sempre um descendente dele no reino, e ele é um antecessor, ele é do nosso próprio Jesus. Né? Jesus é da linha de Davi. E assim é sobre isso, né? Sobre esse amor, sobre essa bondade, sobre essa justiça, sobre a gente confiar, sobre a gente escutar. Né? Deus dizendo, vai filha, tu consegue, filha, mais um pouquinho, filha, tem paciência, levanta, não é sobre fulano, não é sobre teu marido, não é sobre teu filho, não é sobre teu chefe, não é sobre a tua mãe, não é sobre a tua sogra, é sobre tu, levanta, tu consegue, eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Todo dia ele ia encontrar um, um Adão, porque ele gosta de estar na nossa presença, né? Ele gosta de conversar com a gente. E a gente está indo para a presença do Senhor, de fato, desnudo, né? Se apresentando, sem aquela áurea do Deus Todo-Poderoso, mas do Pai, que a gente possa, né, saber quem é o nosso Deus, que a gente possa puxar o nosso colchãozinho, né, e dormir, sabendo que Ele está nos dando a proteção, mas também sabendo que Ele vai nos dar a correção, porque esse é o papel dele para conosco, né, de amar, de ensinar, de estar ali no processo, de estar ali no barquinho com a gente no meio da tempestade, de estar ali com a gente nos ensinando, mas também ele quer que a gente cresça, ele quer que a gente tome posse da nossa herança, ele quer que a gente seja, né, o filho, o filho, o filho adulto, o filho companheiro, o filho, né, que ele espera, que ele criou cada um para ser, cada um que com seus dons e qualidades, dons e talentos, né? E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, irmãs, que independente do pai que vocês tiveram, Deus é um Deus Pai todo-poderoso, mas que, acima de tudo, é pai na essência da palavra, independente do pai que você teve, sabe aquele pai que você sonhou em ter? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aquele que cuida, aquele que protege, aquele que lança, né, para que a gente seja maior. Não é isso que a gente faz com nossos filhos, não é isso que a gente quer dos nossos filhos, eles sejam maiores, maiores no reino, maiores, mais usados por Deus, né, serem homens e mulheres valorosos na terra, mas principalmente no céu. E é isso, é só isso que Deus quer da gente, tá bom? E essa palavra que Ele me deu no domingo, e eu hoje estou compartilhando com vocês, né, que olhem, que busquem a Deus, o Deus Pai, Todo-Poderoso. Amém?